Quem confirma os passos do homem é o Espírito de Deus. Às vezes, meu pastor, a gente não tem, como eu falei nesse instante, ainda há pouco, conversando, o Espírito Santo é quem vai confirmando os nossos passos. E aquilo que é para ser, sempre será, porque parte da vontade de Deus. Então, esse mesmo Espírito que tem te conduzido essa vida toda, então deixa esse mesmo Espírito te usar essa noite. Amém? A igreja diz amém. Recebam aplaudindo a Jesus. Amém? Boa noite, a paz e a graça a todos. Esse amém foi para mim. Amém? Agora melhorou. Esse aí foi para Jesus. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus? Vamos descansar um pouquinho as pernas, né? Para mim é uma satisfação estar aqui, porque aqui é um começo para mim, né? Há um ano atrás, eu estava aqui nessa igreja, Deus confirmando, né, na minha vida o meu ministério, né? Deus confirmando. E um ano atrás, né, os homens de Deus já me fizeram vários convites, mas eu venho aí cuidando, né, do rebanho que Deus confiou em minha mão. E eu tenho uma concepção, eu peço perdão a teus pastores, porque eu venho me dedicando para edificar a igreja, né? A igreja com uma identidade. Então eu me dediquei como uma mãe, quando eu tenho um filho recém-nascido, ela dá a atenção toda dela àquela criança até ela se tornar independente. Então agora eu estou tendo no corpo de obra, graças a Deus, frutos desse trabalho. Tem um corpo de obreiro abrindo culto, louvando, pregando o evangelho. E Deus me deu a graça de estar aqui no tempo certo, como disse o pastor, no tempo de Deus, né? Deus prepara as coisas no tempo dele, né? E a gente tem que aprender a viver a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável, né? Deus é maravilhoso. Eu estou sentindo falta do meu pastor Cosme, uma pessoa que eu amo muito. Aliás, esses pastores aqui, eu falo para todo mundo, né? São meus pastores, porque eu aprendi isso, né? Aprendi a amá-los. Não que eu não ame os outros pastores, mas é o princípio da hierarquia, o princípio do reino dos céus. Nos céus há uma hierarquia, Deus criou assim, Deus fez assim. Então é necessário que nós venhamos cumprir essa hierarquia. Não que as pessoas sejam melhores que as outras, mas o respeito espiritual é necessário. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, gente? Amém. Vou dizer, sim, agora está aprendendo. Esse amém comigo eu falo gritando, eu falo alto, falo gritando, porque eu gosto de pessoas alegres. A gente tem que ser alegre porque nós estamos na presença de Deus, né? Aleluia. Esse lugar é um lugar de adoração. A gente vem para a igreja para prestar cultos ao Senhor, né? A igreja, ela tem duas funções aí, na minha concepção, né? Foi instituída primeiro o templo, o lugar, o templo. Quando fala igreja, tem um corpo, mas tem as paredes, que é o templo. Ele foi feito para as pessoas adorarem ao Senhor no princípio. E Jesus deu mais uma função ao templo: casa de oração, né? A casa do Senhor é casa de oração. Nós viemos aqui para orar. Orar quer dizer falar com Deus, né? A se aproximar de Deus, ter intimidade com Ele. Então, quando a gente se faz presente na casa do Senhor, reunidos como igreja, nós estamos sendo a família de Jesus, como disse ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 18. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Lucas 18. E aguarde aí, viu, um pouquinho. Deixa eu me ajeitar aqui um pouquinho. Glória a Deus, né? Lucas 18, isso. Ainda bem aqui. Aqui, lá eu tirei o ventilador, ainda bem que aqui, ele era um boicotador de sermões. Jogava para cima e a gente tinha aqui no Wi-Fi, como diz Mateus, né? Mateus fala que é no Wi-Fi. Mateus grita, pastor, é no Wi-Fi. Aí eu falei, o que é Wi-Fi, Mateus? É no Wi-Fi. Eu falei, o que é o Wi-Fi? Aí ele olha na direção do Espírito Santo. Mas a gente vai na direção do Espírito Santo. Não, sem olhar para o papel. Sim, eu entendi. Aí eu entendi. Eu entendi, né? Amém, gente?
Não, deixa sem fundo aí mesmo. Eu não gosto muito de emoção, não. Eu sou mais da fé, amém, gente? Quem me conhece sabe. Eu sou meio daquela pessoa assim que eu estava botando os fundos no começo, aí depois eu comecei a assistir as lives assim. Eu falei, meu Deus, esse negócio está muito melancoloso. Tá muito assim. Não quero esse negócio comigo, não, pai. É no cru mesmo. Eu senti a presença do Senhor, é no cru mesmo, na presença. Negócio de emoção comigo não é muito bom, não, amém? Mas sem mais delongas, né? Eu queria, o pastor já orou pela gente, mas eu queria ligar hoje a nossa fé e pedir a Deus uma direção, não só minha, do pastor, mas de toda a igreja. Vamos unir uma só fé, um só amor, concordando ainda com a oração do teu servo. Então, eu queria que você curvasse a sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós aqui na tua presença, Pai, na direção do teu Espírito, que se faz presente entre nós. Porque, Senhor, sem Ele, Senhor, que é o teu Espírito, sem o Senhor estar presente, nada do que está acontecendo aqui aconteceria. Seria, Senhor, uma mera festa, seria uma mera comemoração. Mas estamos aqui, Senhor, para cultuar, Senhor, e também ouvir a tua voz através da oração. Por isso, Pai, na comunicação ligada, Senhor, entre nós e o Senhor, eu peço permissão, ó Pai, nesta noite, para que o Senhor venha, Deus, aqui neste lugar, em cada coração, ó Pai, não só no ambiente, mas no nosso coração, tirando todo empecilho, tirando, Senhor, tudo que impede a tua palavra de permanecer, Senhor, nessa terra maravilhosa que o Senhor, meu Pai, está semeando a palavra, que ela seja regada, Senhor, e possa crescer e dar bons frutos, em nome do Senhor Jesus, amém? Gente, eu queria começar antes da leitura, falando algo que ultimamente tem me chamado a atenção, Passamos a nossa vida inteira batalhando para conquistar algumas coisas. Porque, afinal, nós vivemos para isso, né? Para conquistar algumas coisas materiais, como casa, como automóvel, como a faculdade dos filhos, como uma vida melhor financeiramente. Quem não queria ter um carro bom, uma casa boa, uma ótima conta bancária? Quem não queria? Todos nós queremos. E não é pecado querer, por quê? Porque nós somos feitos para ser herdeiros de Deus e o Senhor é dono da prata e do ouro. Mas o problema é quando esses bens, eles se tornam prioridade em nossa vida. Quando ele se torna parte de nós. Quando ele se torna uma coisa maior do que o Senhor que nós servimos. Então, eu queria falar com você nesta noite, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 18, como foi dito, a respeito de dois homens que a Bíblia cita, né? Um é chamado de jovem rico por Mateus, por Marcos, e Lucas chama de príncipe, é um mancebo rico. E outro homem também, no capítulo 19 de Lucas, que nós vamos acompanhar na leitura, chamado Zaqueu. Esses dois homens são exemplos de pessoas que lutaram, que conquistaram, que adquiriram bens materiais na terra, mas que eles, ao passar do tempo, tiveram um encontro com Jesus e vamos ver o que acontece. Acompanhe comigo, versículo 18. E perguntou, 18. Amém? Quem encontrou? Todo mundo? Amém, né? E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse-lhe ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e repartes aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e me segue. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Agora vamos lá em Lucas 19, aí para frente um pouquinho. Vamos ver a história de Zaqueu, do outro homem. Amém? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este chefe dos publicanos, e era rico,
e procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em um sicômoro, ou se quer dizer uma figueira brava, para ver porque havia de passar ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituirei quadruplicado, ou seja, 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que havia perdido. Glória a Deus. 2 homens que semelhantemente tinham posses, 2 homens que semelhantemente tinham condições, que viviam uma vida arregalada, uma vida de luxo, uma vida de condições, que tinha pessoas ao seu comando, pessoas, posição privilegiada no meio da sociedade, um no seu meio e outro no seu. Mas o que me chama a atenção, primeiramente, é o jovem mancebo, ou seja, o príncipe. Quando Lucas menciona ele como príncipe, mostra que esse homem tinha uma posição social elevada. Este homem era uma pessoa considerada, e a Bíblia também, em Lucas, também menciona que esse homem diz para Jesus que observava as leis, ou seja, era uma pessoa religiosa, uma pessoa praticante da lei de Moisés, ou seja, e as pessoas que praticavam uma lei de Moisés e que viviam no alto escalão social, eram pessoas que tinham o respeito de muita gente, ou seja, eram pessoas que viviam uma vida que, como se diz hoje, como uma pessoa, um governador, um prefeito, um grande empresário, muitas pessoas os admiravam. E esse jovem, ele foi ter com Jesus procurando alguma coisa que lhe faltava. Ele foi procurar alguma coisa que lhe faltava. Ele chegou até Jesus dizendo: bom mestre, o que devo fazer, Senhor, para ganhar a vida eterna? Ele faz a pergunta a Jesus: o que devo fazer? Ele pergunta a Jesus. Jesus fala: observa os mandamentos. E diz a ele, cita alguns dos mandamentos, e ele fala: isso eu tenho observado desde a minha mocidade, ou seja, desde pequenininho, ou seja, aprendi com meus pais, eu cresci na religião, eu cresci acompanhando isso e praticando isso. Isso aí eu tiro de letra. Jesus, conhecendo-lhe o coração, lhe faz uma proposta. Jesus fala com ele: olha, vai, vende tudo que tu tem, porque está te faltando alguma coisa, e te falta se desapegar desses bens. Vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. O jovem entristeceu-se, ficou triste, porque ele estava vendo a vida dele, ele estava ali admirado com a vida que vivia e apegado à vida que ele estava vivendo. Ele olhou assim em sua volta e pensou, devo eu pensar assim, ele olhou para os discípulos de Jesus, pessoas simples, pescadores, pessoas simples. Jesus também, que não andava luxo, a Bíblia diz que ele não tinha formosura, e ele deve ter olhado: eu não posso viver essa vida, eu não posso viver a vida que essas pessoas estão vivendo. Olha, uma multidão acompanha, olha, famintos, mal vestidos, pessoas que estão seguindo esse homem. Como eu vou largar meus palácios, como eu vou largar minhas propriedades, como eu vou largar tudo que eu tenho, o meu luxo, para viver essa vida, para viver a vida que esse homem está me propondo. E ele saiu triste da presença de Jesus. Eu não li o texto para vocês porque se estende, mas eu vou narrar para vocês. Jesus disse que era mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E eu vou explicar para você não ficar imaginando a agulha de costurar. A agulha não era de costurar, era um lugar que havia em Israel, onde era um atalho chamado agulha. Então Jesus falou isso. Mais fácil seria. Então, Pedro toma a palavra e diz assim:
Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que é que nós vamos ganhar então? Quem poderá ser salvo? Jesus disse, olha, quando eu sentar no trono da glória, vós assentareis em 12 tronos e julgareis as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, mãe, terra, filhos, por amor do meu nome, herdará 100 vezes mais. E, olha, no reino adiante, herdará a vida eterna, num tempo adiante. E foi dado a ele, glória a Deus, e foi dado a ele, olha, uma oportunidade de enxergar um tesouro maior do que o que ele tinha. Esse homem tinha um tesouro, esse homem tinha posses, esse homem tinha tudo que um ser humano sonha ter. Tudo que um ser humano sonha ter. Como eu disse no começo, quem não quer ter bens, quem não quer ter as coisas boas, quem não quer ter uma vida boa? Queria eu hoje ter posses, porque eu construiria o templo, eu daria uma faculdade melhor aos meus filhos, mas eu não posso me apegar a esses bens, porque existe um bem maior. Por outro lado, Zaqueu, um homem que era publicano para quem bem sabe é cobrador de impostos, uma pessoa israelita do povo de Israel, que trabalhava para os romanos, que prestava serviço para os romanos, era tido como traidor do povo, era tido como uma pessoa ruim. Ou seja, nos dias há uns anos atrás, tinha o capitão do mato, né, os negros, os brancos tinham os escravos, e tinha um negro que ele chegava lá e punia os escravos, ele perseguia os escravos a serviço dos brancos, então era tido como traidor, e esse homem era olhado dessa maneira, como uma pessoa ruim. Mas esse homem soube que havia um homem pregando o reino dos céus, e ele com todas as posses, do mesmo jeito que o jovem rico queria preencher algo que faltava dentro do seu coração, ele buscou também conhecer esse mesmo Jesus. Ele saiu ao encontro de Jesus porque sabia que Jesus iria passar por aquele lugar. E quando Jesus vai passando, está perto, ele se adianta da multidão e sobe de uma figueira brava. Ou seja, um sicômoro. Uma figueira brava e sobe. Porque ele era de pequena estatura, um homem baixinho. Eu até brinco que Zaqueu era um anã. Tinha uma doença de nanismo, né? E Zaqueu subiu na árvore. E naquele momento que a multidão vai passando e Jesus está no meio da multidão, Jesus observa Zaqueu e chama pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ceiar em tua casa. Repare que coisa distinta. Olha, primeiro, quem procurou Jesus? O jovem foi quem procurou Jesus, se apresentou a Jesus e perguntou-lhe o que ele deveria fazer para ganhar a vida eterna. Zaqueu já começa diferente. Ele procura, sobe, mas não se apresenta. Quem o chama? Jesus. Jesus o chama e ele desce depressa. E a Bíblia diz que ele desce alegremente. Alegre. Por quê? Pela proposta de Cristo. E muitos murmuravam na hora que Zaqueu desce, desce da árvore e vai mais Jesus para casa. Como é esse? Como é que esse homem santo, esse homem aí, um rabino, um homem que se diz filho de Deus, vai entrar na casa de um homem desse? De um homem desse aí, que fica aqui explorando a gente, espancando a gente, cobrando da gente coisas que não deveria. Esse traidor, como é que esse pecador aí vai receber um homem santo e ele vai para essa casa? Mas Jesus não se incomodou e entrou na casa de Zaqueu. Creio eu que depois de cear, ou no momento da ceia, Zaqueu, ele espontaneamente, Zaqueu faz o seguinte: Zaqueu resolve, por livre e espontânea vontade, chamar Jesus e dizer: olha, Senhor, hoje eu decido pegar metade dos meus bens e dar aos pobres. Jesus primeiro tinha pedido a quem para dar? O jovem. Jesus mandou o jovem dar e o jovem não deu. Zaqueu, ele se ofereceu para dar. Zaqueu chega e diz assim: olha, eu hoje decido dar metade dos meus bens para o pobre. E se eu defraudei alguém, ou seja, se eu tirei de alguém a mais, se eu fiz alguma coisa de errado com alguém, se eu lesei alguém, então eu vou restituir 4 vezes mais. Porque na lei estava escrito que quando uma pessoa fraudava o outro, ele tinha que pagar com 4 vezes mais o valor para ressarcir o prejuízo. Então, Zaqueu estava naquele momento cumprindo a lei, e Zaqueu chega e praticamente vai ficar sem nada, porque olha, Zaqueu tinha feito tanta atrocidade,
Zaqueu tinha cobrado das pessoas em excesso, e não era pouco, porque a riqueza dos publicanos vinha de desonestidade, cobrar mais do que deveria. Eles exploravam o povo, e eles tinham riqueza através disso. Mas naquele momento Zaqueu não quis saber, olha, da casa, não quis saber dos empregados, não quis saber das posses. Zaqueu estava procurando um tesouro maior. Zaqueu estava procurando algo que faltava dentro dele. Zaqueu estava procurando algo que faltava dentro do seu interior, como muitas pessoas que têm posses e que são infelizes porque não têm a graça de Deus. Muitas pessoas têm tudo, mas não conseguem ter a felicidade. Essa narrativa aqui ainda, no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 18 ainda, no versículo 9, fala da oração do fariseu e a oração do publicano. O fariseu religioso, da mesma forma que o jovem rico, religioso, conhecedor da lei, entra no templo, todo orgulhoso, e ora lá, de cabeça erguida. Olha, Deus, graças te dou que eu não sou igual a esse homem aí, que faz tudo errado, que rouba, que mente. Eu não sou igual a esse homem sujo. Eu devolvo o dízimo de tudo que eu ganho, eu faço jejum 2 vezes, e eu oro 3 vezes ao dia. Olha, ele disse. Mas o publicano, sem coragem de levantar a cabeça, ele ora: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Aí Jesus diz: qual dos dois voltou para casa em paz? Qual dos dois voltou para casa de consciência limpa? Qual dos dois voltou alegre para casa? O jovem rico é mencionado que ele voltou triste depois de ter um encontro com Jesus. Foi embora triste. Muita gente vem até a presença de Deus buscar algo e volta para casa pior do que o que chegou. Volta para casa pior do que o que chegou, porque as intenções não são boas. Eles não têm coragem de negar a si mesmo, de deixar para trás as coisas que adquiriu, de deixar as coisas que prendem o coração. Eu disse no começo que não é pecado ter bens, o pecado é se apegar a eles, o pecado é se apegar à casa, se apegar ao carro, aos difazeres, ao seu emprego. O pecado é se apegar a tudo que é terreno, tudo que é dessa terra. Tudo que está nessa terra é pecado se apegar. Nós temos um só bem. Olha, o jovem rico e Zaqueu tiveram todos dois um encontro com Jesus. Mas o jovem rico não conseguiu ver o tesouro que havia no Cristo. Mas Zaqueu conseguiu enxergar o tesouro que havia em Jesus. E a prova disso foi a renúncia dos bens que Zaqueu ofereceu e colocou à disposição para servir. A prova disso foi o que Zaqueu fez para Jesus, toda a honra e toda a glória. E você vai ver Paulo mencionar, o apóstolo Paulo mencionar. Paulo chega lá, abra comigo, 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Verso 18. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Queria que você acompanhasse comigo. Você vai ver Paulo mencionar. Para quem sabe, Jesus passou 3 anos e 6 meses pregando o Evangelho. 3 anos e 6 meses pregando o Evangelho. E Jesus, ele foi crucificado, ressuscitou, subiu aos céus, instituiu a igreja. E a igreja começou. A igreja foi perseguida. Depois da igreja perseguida, Paulo se converte. Anos depois, creio que mais de 10 anos, Paulo se converte. E Paulo prega um tempo inteiro. E Paulo está lá. Chega na igreja de Corinto e Paulo chega e traz essa mensagem maravilhosa que está no versículo 18 do capítulo 4 de 2 Coríntios, que diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Olha, são eternas. O jovem rico não conseguiu enxergar o eterno, não conseguiu enxergar o reino dos céus, não conseguiu enxergar a grandeza, a riqueza que havia em Cristo, mas Zaqueu enxergou. 2 homens iguais, com características diferentes, com pensamentos diferentes e apegados a bens diferentes, com um coração diferente. Nós somos pessoas, nos dias de hoje, parecidas com essas pessoas.
Jesus diz assim, olha, Jesus fala, e é narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 21, olha, aonde está o teu tesouro, também está o teu coração. Aonde está o teu tesouro, também está o quê? O teu coração, o meu coração. Aonde eu me apego, aonde eu coloco o meu amor, o meu apego, ali se torna o meu Senhor. Talvez o meu Senhor, o seu Senhor, seja o nosso carro, a nossa casa, seja o nosso filho, nossa esposa, nosso marido, seja a nossa faculdade, seja a nossa empresa. Porque se eu coloco o coração ali, olha, ali está o meu Senhor, o meu tesouro. Jesus é o tesouro maior que nós temos que cobiçar. Jesus é o tesouro maior que nós temos que almejar e renunciar por Ele. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A nossa natureza humana, ela luta a cada dia para obter bens materiais, para ter sucesso, para estar por cima. Certa feita, Jesus estava com os discípulos e havia os discípulos numa discussão no meio deles, quem era o maior no reino dos céus? Quem era o maior? E eles dizem assim, olha, mestre, quem é o maior entre nós? Jesus abre a boca e diz assim, olha, peraí, calma aí, para com essa briga. Olha, todavia eu digo para você, quem é maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo à mesa? Aí Jesus mesmo responde, nem deixa eles responder. Maior, todavia, é quem está sentado à mesa, mas no meu reino, ou seja, no reino dos céus, maior é quem serve. Ou seja, Zaqueu, ele ao contrário do jovem rico, ele foi e serviu, ele por livre e espontânea vontade colocou à disposição o que tinha a serviço de Cristo, colocou a sua vida inteira na dependência de Deus, em troca de um tesouro no céu, em troca de um tesouro eterno. Ele não estava vendo, e Jesus disse para Tomé, bem-aventurados que não viram e creram, bem-aventurados que não viram e creram. Olha, nem Zaqueu e nem o jovem rico, aparentemente com os olhos humanos, eles não estavam vendo um tesouro espiritual. Mas quando Zaqueu, ele se arrependeu, confessou naquele momento as suas transgressões e a deixou, ele alcançou de Deus a misericórdia, como diz em Provérbios 28:13. Naquele momento o coração estava quebrantado, porque o desejo de Zaqueu era conhecer algo que ele não tinha, era preencher um buraco que havia no peito dele. Ele tinha tudo, mas lhe faltava a paz, lhe faltava certeza que um dia iria morar no céu, que iria viver uma vida eterna, e ele queria isso, ele almejava isso. Ele não entendia que nada do que ele tinha na terra seria capaz de comprar o que Jesus tinha para dar. Irmãos, nós irmãos, talvez estejamos igual a Zaqueu e aquele jovem rico. No meio da humanidade existem muitos Zaqueus e muitos jovens ricos. No meio da humanidade existem muitos deles dois. Como também existem aqueles dois homens que estavam na cruz, diante de Jesus, um ao lado direito e ao lado esquerdo. Dois homens iguais também. Dois homens iguais. Um conseguiu enxergar o Senhor que havia naquele lugar. Conseguiu enxergar um tesouro maior. E disse para Jesus, olha, um disse, se tu és o Cristo, dai-me uma prova, desce daí, me tira daqui dessa cruz, que eu quero viver a minha vida, eu quero voltar a praticar minhas obras, eu quero voltar a roubar, eu quero voltar a fazer tudo o que eu fazia antes, eu quero ter a minha vida. E o outro disse, olha, para com isso, nós erramos, nós temos que pagar por o que fizemos, nós temos uma dívida, esse homem não fez nada, mestre, lembra-te de mim, quando chegares no teu reino. Jesus disse na mesma hora, a mesma coisa que disse para Zaqueu. Aqui Jesus disse, olha, hoje houve salvação nesta casa. E disse para o ladrão da cruz, o delinquente da cruz, olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque aquele homem negou o seu orgulho, aquele homem largou tudo para trás, abandonou o seu eu, abdicou da sua vontade para servir um só Senhor, chamado Jesus, um só Senhor. Por isso, irmãos, hoje eu faço o mesmo convite que Jesus fez. Quem está disposto
abandonar tudo que você se apega por amor a Cristo. Eu não estou dizendo para você pegar seus bens e jogar fora, ou dar na igreja. Eu estou dizendo para você tirar o coração deles e colocar em Cristo. Sabe por quê? Porque ultimamente tem muita gente preocupada com o que vai comer, com o que vai vestir. Ultimamente está todo mundo preocupado porque vai quebrar a empresa. Está todo mundo preocupado porque não pode pagar a prestação do carro, porque não pode pagar a prestação da casa. Está todo mundo preocupado com o que vai acontecer amanhã. Mas Zaqueu não se preocupou com o que ia acontecer amanhã. Ele ficou sem nada, na dependência de Deus. E nós estamos aonde? Na dependência de Deus. Pedro diz assim, olha, descansai-vos ou sujeitai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Olha, lança sobre Deus a tua ansiedade e vive na promessa, na esperança que esse mundo não nos pertence. Nós não somos daqui, nós somos de lá, e lá nós não vamos levar nada deste mundo. Só precisamos de um bem maior, de um tesouro chamado Jesus. Somente Ele, é o único que nós temos que abdicar, negar, largar tudo por Ele, porque Ele é o nosso maior tesouro. Ou seja, deixe tudo pela glória de Deus, largue tudo pela glória de Deus, abandone tudo pela glória de Deus. Pedro disse para Jesus: Senhor, o que vamos ganhar? Ele prometeu: os que abandonarem pai, mãe, casa, terra, filhos, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais na terra e herdará a vida eterna. Ou seja, olha, um tesouro que nós não podemos ver, mas está lá nos esperando. Olha lá, esperando para cada um de nós poder ser contemplado com Ele, porque Ele é o nosso maior tesouro. Em nome de Jesus, para Jesus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. E aqui eu encerro essa mensagem deixando para vocês e para todos nós que nós não devemos, em hipótese alguma, viver em função das coisas materiais, mas sim em função de Cristo. Se você tiver de trabalhar à noite e você tiver o culto, priorize o culto. Se você tiver qualquer coisa para fazer, se você não fazer e vai perder um bem, não esqueça o bem, lembre que o bem maior é Jesus. Coloque o seu coração nesses momentos difíceis em Jesus. Abdique tudo e abra também o seu coração para ajudar os necessitados, porque foi isso que Zaqueu fez. Ele deu aos pobres metade dos seus bens, e é isso que nós temos que fazer. Amém? Pastor Sandro, eu entrego a palavra aqui nesta noite. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.